Mas e na prática, né? Isso daí eu acho que todo mundo pergunta. Mas beleza, o que eu preciso fazer, né? E assim, obviamente que a resposta, contrata uma empresa especializada que você já meio que já desse essa linha, é o melhor cenário, sem dúvida. Mas, pô, se eu quiser fazer, né? O que eu precisaria fazer? Por que precisa desses conhecimentos que você tá falando, Natasha? Na questão prática mesmo, o que a lei exige? Como é que você poderia resumir? Eu sei que não é tão simples, mas como é que você consegue resumir isso para uma pessoa que não tem noção do que precisa ser feito? Sim, primeiro, né, eu acho que não existe uma receita de bolo, né, eu acho que isso é muito claro, porque cada empresa tem as suas peculiaridades, né, então é importante a pessoa ter consciência disso, né, que talvez eu dei aqui um contexto geral, mas talvez na sua empresa em específica você precise fazer alguma coisa a mais ou uma coisa a menos, né? Então vai de cada negócio, né? Mas em questões, né, ao pé da letra de legislação, a LGPD ela pede que o controlador, né, em questões de termos técnicos, que no caso é a empresa, né, precisa ter o controle dos seus dados, né? Então, como na vida prática a gente começa a fazer isso? Com um mapeamento de dados. O mapeamento de dados, a gente começa a entender o fluxo que esse dado pessoal corre, por onde ele entra, por onde ele percorre, por onde esse processo termina, né? Então, vamos lá, vamos dar um exemplo que se usa bastante, né? Que toda empresa tem, o RH, né? Como que o RH manipula os dados? Ele pega um currículo na Cato, pega um currículo na LinkedIn, né? Ele chega a imprimir esse currículo, ele só deixa online, ele cadastra numa base de dados interna, ou ele só deixa armazenados no e-mail, né? Aí, ok, né? Chama os 3 escolhidos ali, faço uma entrevista, só um é contratado. Aqueles 2 que não foram contratados, eu deixo esses dados armazenados no banco de dados, eu excluo, eu posso armazenar esses dados pessoais das pessoas que eu não contratei no meu banco de dados, né? Então, são muitos detalhes, assim, que a gente precisa analisar com calma, né? E entender o processo como um todo para saber o que você pode ou não pode fazer, né? Tem uma nomenclatura técnica na LGPD que chama bases legais, né? O que seria a base legal? A base legal é a justificativa legal para saber se o seu processo está adequado à legislação, né? Ou seja, né? No processo interno da empresa, tem 2 caminhos. Ou eu consigo classificar uma dessas 10 bases legais, e aí eu posso continuar operando normalmente, ou se eu não conseguir classificar nenhuma dessas 10 bases legais, eu preciso ou alterar esse processo, que ele precisa de alguma adequação à LGPD para ele continuar operando, né? Ou eu não posso operar com ele. Entendeu? Então, assim, eu acho que a importância desse conhecimento técnico que eu disse anteriormente, eu acho que está justamente nisso, porque não é tão simples, né? Não é uma receita de bolo, Sim. é toda uma análise que você precisa entender. Então, assim, esse caso do processo do RH que eu falei para você, né? Então, eu contratei a pessoa, né? Aí, essa pessoa contratada, ela assina um contrato de prestação de serviço, né? De CLT, por exemplo, e aí depois ela é desligada. E ela fala, mas eu não quero que você armazene meus dados. Pode excluir, porque eu sou titular do direito, quero que você exclua. Será que eu posso excluir esses dados agora? Será que eu não posso? Então, assim, são muitos detalhes, steps desse processo que cada step tem uns gaps diferentes. Então, por exemplo, tem as boas práticas de higienização, né? O que seria isso? Todos os dados, por exemplo, que eu peço para fazer um processo seletivo realmente são necessários? Será que, por exemplo, eu já vi muito, né? Na época que eu mandava currículo, a pessoa perguntar a minha opção sexual. Isso realmente é importante? Será que você vai usar esse dado para alguma coisa? E a opção sexual é um dado sensível. Eles estão tendo o cuidado adequado com esse meu dado pessoal? Ou será que talvez eles deixem de me contratar? Né? O que é relevante para a função, né? Você entendeu? provavelmente atuar como advogado da empresa. O que ia mudar a sua habilidade de atuar como advogada, atuar dentro do departamento jurídico, a sua opção sexual ser uma ou outra, né? Então... Exato, entendeu? Então, será que isso é realmente necessário, né? Então, se não é, então tira, né? Quanto menos dados eu tiver armazenados, menos risco eu corro. Se eu não esse dado, então eu não
armazenar ele, não faz sentido eu armazenar ele, né? Se eu não vou precisar dele. O que acontece Né? muito, né, Natasha, às vezes, por que você coleta esse dado? Ah, porque sempre foi assim, né? Daí acho que Dá, acaba a gente tendo ouve muito. bastante E isso. eu acho que é duas coisas. Uma dessas, porque, meu, o formulário de preenchimento para o cliente novo aqui é esse Excel aqui com um monte de pergunta, né? Aí, mas por que você precisa dessa pergunta aqui da nacionalidade, da família, pai, mãe, né? Por que você precisa de toda essa informação? Ah, antigamente precisava, porque não sei o quê, por causa do contrato que antes tinha que fazer isso. E aí, há 10 anos atrás era assim, e até hoje a gente faz desse jeito, né? Então, falta aquela revisão nos processos internos para ver se faz sentido ainda aquilo, né? E faz por fazer. E aí, está armazenando informação, gerando um risco gigantesco para a empresa, né? De armazenando informação detalhada ali que pode vazar, que pode gerar algum inconveniente para o titular, simplesmente sem necessidade prática, real nenhuma, né? Então, tanto a questão, às vezes, de fazer porque sempre foi assim, ou fazer porque também, isso eu vejo que acontece muito, porque, o sistema é desse jeito. Porque a Exato. telinha de cadastro do cliente tem essas perguntas que estavam lá, viu, ele contratou, o sistema já veio disso. E o sistema pede, se eu não preencho, o sistema não deixa eu salvar. E aí é questão de, liga pro cara que te forneceu esse sistema, ou troca de sistema, né? Ou liga pro cara e fala, esse campo é desnecessário, vamos excluir ele. Esse é um problema que eu vejo muito também, das empresas se adaptarem ao sistema, em vez do sistema se adaptar à empresa. E aí acaba também sendo uma brecha aí desse tipo de problema, né? Exatamente. E você sabe que a Serasa, ela fez uma pesquisa e ela percebeu que menos de 30% das empresas brasileiras têm controle sobre os seus dados pessoais. Gente, isso é muito pouco, né? É pouquíssimo, né? Como que menos de 30% de empresas brasileiras não têm controle dos seus dados pessoais? Então, assim, como que eu posso confiar nessa empresa para comprar alguma coisa, para ser uma parceira da empresa que eu tenho, né? Se ela não tem controle interno, né? Então, Sim. assim, realmente precisava tudo isso acontecer para as empresas começarem a ter uma visão diferente, né? E começar a se preocupar com isso. E que é uma coisa tão pequena, mas faz muita diferença. Deixa o processo muito mais efetivo, muito mais prático, né? Por que eu vou complicar uma coisa se eu posso cortar ali um step que vai deixar todo mundo mais feliz? E para começar a ter esse entendimento e começar a adequar esses processos e minimizar esses riscos, o primeiro passo é o que você falou, que é a parte do mapeamento dos dados, né? Justamente se começar a ter visão sobre esses processos, né? Eu acho que não dá para você ajustar nada e querer melhorar e fazer de uma forma mais adequada, ou minimizar, né? Que daí parar de coletar essas informações, ou também revisar o período que essa informação fica armazenada, sem você entender cada um desses processos, né? Então acho que daí vem né, a dica principal para que a pessoa que está querendo se adequar, a etapa mais complexa, mais trabalhosa e mais importante é esse mapeamento que a Natasha falou, que é você mapear todos os processos. Ela deu o exemplo da coleta de currículo, né? Que seria um processo de recrutamento e seleção que está dentro do departamento de RH. Mas isso envolve todos os outros departamentos, né? Departamento comercial, a partir do momento que ele recebe um orçamento, uma solicitação de orçamento, que o pessoal chama, né, do comercial chamaria de um novo lead. O pessoal do marketing, que faz as campanhas nas redes sociais e recebe esse contato. O pessoal do financeiro, que vai emitir nota fiscal, que vai pegar informações, o administrativo, que vai pegar informações para passar por um contrato, que vai fazer cotação de empresas terceiras. Não é só cliente, né? Essas empresas terceiras também às vezes vão te fornecer esses dados pessoais. Então cada um desses processos precisam ser mapeados, né? Então esse eu acho que é o primeiro desafio principal. E aí vem esse ponto que você falou, que já é mais técnico e mais complexo. Aí eu queria que você detalhasse um pouco, pessoal, que é a questão dessas bases legais, né? Acho que tem a principal, que pelo menos essa acho que todo mundo conhece, que é a base legal do consentimento. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona essa base. Mas quais são essas outras bases legais? Consentimento todo mundo conhece, mas você falou que tem 10, né? E então, assim, como é que funciona? O consentimento, essas outras bases legais são mais práticas? Como é que funciona essa classificação? Boa. Como eu estava falando anteriormente, né, as bases legais, então recapitulando, são as justificativas jurídicas para saber se eu posso ou não continuar operando com aquele processo que já existe internamente, né?
Então, dentro dessas 10 bases legais, tem um consentimento, né? Como o Thiago disse, é uma das mais conhecidas, né? Que todo mundo acha que tudo tem que pedir consentimento. Não necessariamente, né? Então, o que seria o consentimento? É quando eu peço autorização para a pessoa para poder armazenar e manipular os seus dados pessoais, né? Então, mas o fato de eu pedir autorização não quer dizer também que liberou geral, né? Tanto é que o consentimento, ele não tem prazo. Eu posso dar o meu consentimento hoje e amanhã revogá-lo, né? Retirar o meu consentimento, né? Então, assim, o consentimento eu acho ele muito frágil, porque a qualquer momento o titular do dado ele pode conceder, como ele pode retirar, né? Então, esse é um dos mais usados no mercado, né? Que é o consentimento. Outra base legal também bastante usada por empresas é a execução de contrato. O que seria isso? Um contrato, qual que é a finalidade dele? É para formalizar um relacionamento, né? Uma prestação de serviço, uma compra e venda, né? Então, quando eu faço esse contrato, vamos pôr na vida prática de compra e venda. Estou comprando um sofá, né? Vou comprar esse sofá. Obviamente, eles fazem um cadastro para fazer a entrega do meu sofá na minha casa, né? Fazem um cadastro financeiro para saber a forma de pagamento, como que vai ser feito, tudo tal. Quando eles fazem esse contrato de compra e venda desse sofá, eles precisam pedir o meu consentimento? Depende, né? Um exemplo, se eles quiserem me mandar uma promoção todo mês institucional de um novo sofá para eu trocar de sofá da minha casa, precisa, né? Porque isso não está dentro do meu contrato, né? Meu contrato é comprar o sofá. Agora, nesse sofá que eu comprei, né, para fazer as execuções do que foi estabelecido nesse contrato, eu não preciso pedir o consentimento, porque a gente entende que nessa relação contratual que foi feita com a minha assinatura e a assinatura da outra parte, entende que eu já autorizei, né, esse uso dessa manipulação de dados, mas com essa finalidade específica, né? Não quer dizer que eu tenho um contrato de compra e venda que eu posso pegar esses dados e fazer outra coisa. Ah, não, mas ela assinou o contrato, quer dizer que ela consente. Não necessariamente. Inclusive, né, o consentimento, ele precisa ser expresso, né? Uma das perguntas que eu mais ouço também nas consultorias mas se eu estiver conversando com ele aceitar que eu mande uma proposta comercial para ele, é um consentimento? Eu falei, não é um consentimento, porque você está perguntando, você pode mandar a proposta, né? Mas a proposta é uma coisa específica, você não perguntou para ele se você pode armazenar e manipular os dados dele. Então, lembrando, né, do princípio da legislação, a transparência, a boa-fé, né? Então, o consentimento tem que ser expresso. Você tem que perguntar, olha, eu posso armazenar os seus dados? Eu posso manipular os seus dados com a finalidade tal? Pode. É um consentimento expresso. Então, juridicamente, ele é válido, né? Tá, então vou fazer o advogado do diabo aí, vai. Nesse caso aí, né? Bom exemplificar, porque nesses casos mais comuns que o pessoal começa a entender e fazer analogia com a realidade dela, né? Então, assim, beleza. Então, se o cara pediu uma solicitação de orçamento e eu tô armazenando aquelas informações que ele já me passou, que daí aparece, o cara já manda um e-mail, já manda, sei lá, qual empresa ele trabalha, o cargo dele e tal. Eu preciso pegar se não é um consentimento, eu preciso pegar o consentimento para armazenar aquela informação e poder enviar uma proposta para ele? Como é que funcionaria isso? Depende, né? A resposta primeira é essa, depende. Por que depende? Se você pegou esses dados só para proposta comercial, que você vai fazer a proposta comercial e mandar para ele, você não precisa do consentimento. Por quê? A finalidade é única, né? É essa, mandar a proposta. E nesse caso, desse processo, seria o legítimo interesse, né? Que as duas partes têm. O pulo do gato. Exato. Então não é a base, é outra base legal. É outra base legal, exatamente. Então, os dois têm legítimo interesse no que está sendo efetuado ali, né? Tem um benefício de ambos lados ali naquele processo, podemos dizer assim. Então, você não precisa do consentimento. Agora, né? Olha como que as coisas mudam. Por isso que é sempre importante ter um profissional para fazer essa análise como um toda. Então, ali, mandei a proposta comercial, né? Ele fechou. Só que eu armazenei esses dados internamente, estou manipulando para mandar uma nova campanha para ele nos próximos meses. Isso eu já não posso, porque é uma finalidade diferente da proposta comercial. Ele não tem o conhecimento que eu estou armazenando e manipulando os dados para essa finalidade agora. E aí precisaria da transparência também. E aí, legal, aí eu quero usar para isso, que é bem comum, né? O cara é bem comum na área de solicitação marketing. de orçamento para mim.
Aí, às vezes, ele não fechou nesse primeiro momento, não ficou interessado. Eu falei, pô, vou sei lá, uma vez por semana dar um input nele lá no e-mail marketing, para ver se ele ainda se volta o interesse dele. Ou vou começar a ofertar outros produtos aqui, porque se ele gostou desse meu produto, pode ser que agora ele não quis comprar, mas ele compre outro. Ele queria uma camiseta, ele pode querer um tênis, uma jaqueta. Ou ele tava querendo uma prestação de serviço vamos supor, do nosso segmento, né? Ele queria um firewall, mas, pô, não quis o firewall, ele pode querer um antivírus, né? E aí, cada um segmento. Então, é muito comum você receber essa solicitação e depois começar a jogar isso pro marketing, começar a mandar e-mail marketing, ou jogar pra sua equipe comercial. Sua equipe comercial, às vezes, pode pegar o telefone e ligar direto pro cara. E aí, se eu quero utilizar os dados para isso, primeiramente, eu não poderia, e depois, e se eu quiser, como é que eu posso fazer? Perfeito. Então, a primeira pergunta é: não poderia fazer isso? Então, depois da finalidade do envio do comercial, né? Se você não pediu o consentimento, você não pode armazenar para esse e-mail marketing, por exemplo, né? O que eu precisaria fazer? Também é uma pergunta que eu ouço muito, principalmente da área de marketing. Não, nossa, doutor, eu tô com uma base legada aqui gigante que eu não posso perder, porque tenho muitos contatos aqui e eu sei que vai me render bons negócios para a empresa, né? O que eu aconselho? Como nós estamos menos de aí, um mês das fiscalizações, eu falei assim, olha, aproveita que ainda não começaram as fiscalizações / sanções da NPD e já comece a fazer uma campanha de consentimento, né? Provavelmente quem está ouvindo hoje, né, esse bate-papo, né, deve ter visto, por exemplo, de algumas empresas mandando um e-mail bonitinho falando assim: oi, tudo bem? Você está no controle dos seus dados, né? Nós estamos nos preocupando com a sua segurança, adequando a LGPD, né? E pensando nisso para você continuar na nossa base de dados e continuar participando das nossas promoções, nosso clube de vantagens, podemos dizer assim. Clica aqui embaixo e dê o seu consentimento, né? Aí você vai lá e clica, né? Então, isso é uma das formas, né, que você pode fazer uma campanha para chamar atenção. Primeiro, mostrar para o seu consumidor final que você está se preocupando, né? Voltando àquele papo de investimento, né? Que você está se preocupando com a segurança dele, que você é uma empresa que está um passo à frente da concorrência e se precaver em relação à segurança da informação, né? E terceiro, você está cumprindo, né, o processo, fazendo o processo necessário para que você esteja fazendo todo um operacional sem infringir a legislação, né? Então, nesse caso, teria que pedir o consentimento. E-mail marketing institucional é a base legal, que geralmente sempre usa, a não sei que tem alguma coisa específica, né? Mas, assim, desse modo genérico aqui, ó, de bate-pronto aqui, é o consentimento mesmo. Então, nesse exemplo que a gente tá dando, né, daí não tem muito o que fazer. O cara entrou em contato pedindo uma coisa. Aí, esse é o ponto, né, dessa palavra também que é extremamente importante, que às vezes as pessoas esquecem, que é a finalidade, né? Acho que tá totalmente correlacionado com os principais princípios da lei, que é a transparência e a boa-fé. É você usar o dado de acordo com a finalidade do que foi fornecido para você. Então, o titular te deu esse dado com o objetivo de solicitação de um orçamento, você respeitar a finalidade. Se a finalidade muda, aí você tem que, né, coletar um novo consentimento ou ver uma outra base legal que se aplique, mas é sempre respeitar a finalidade, né? E aí, mas assim, aí dentro disso você entra essa questão das bases legais. Você já exemplificou alguma? Vou só recapitular aqui pro pessoal que está assistindo. Você comentou do consentimento, né? Que é uma das 10, né? Que o pessoal fala bastante, mas a gente já viu agora que não se aplica em todos os casos, né? Aí eu acho que a primeira que você exemplificou foi a base legal de execução de contrato, né? Que a partir do momento que você tem um contrato ali de prestação de serviço, você não necessariamente precisaria do consentimento para toda vez que você precise, né, trocar esses dados pessoais ali de acordo, portanto que esteja de acordo com o objeto final do contrato, né? Então já já atende vários outros tipos de situações, né? Você comentou também do legítimo interesse. Eu não vou entrar no detalhe de todas, né? Que senão a gente vai acabar se estendendo demais. É um assunto mais complexo, mais técnico, né? E são 10 bases legais. Mas é legal o pessoal pesquisar realmente que essa parte é extremamente importante aí nesse processo de adequação. Mas tem alguma outra que você gostaria de citar, que são as importantes ali, que você acha que seria interessante reforçar? Tem uma também que as empresas usam bastante, que é o cumprimento de obrigação legal, né? O que seria isso? Um exemplo prático, né? Para ficar mais claro na cabeça de todo mundo. O exemplo que eu dei
do colaborador que foi desligado da empresa e fala: bom, eu sou o titular do dado, eu quero que você exclui meus dados. Será que a empresa realmente precisa excluir os dados porque o titular do dado está solicitando? Então, assim, existem, além da LGPD, existem outras legislações brasileiras que também precisam ser respeitadas, né? Uhum. Tem a CLT, então, internamente a empresa precisa armazenar esses dados pelo menos 2 anos aí para ter a certeza que esse funcionário não vai entrar com uma demanda trabalhista, né, que ela vai precisar desses dados de novo, né, ter a segurança de crédito fiscal, alguma coisa nesse sentido, então precisa armazenar esses dados por 5 anos, FGTS 30 anos, né, então pela lei, não é só a LGPD que precisa ser respeitada, né, tem todas as outras ali que tá uma do lado da outra, né, então nesse caso, por exemplo, mesmo que o titular do dado peça para excluir os seus dados pessoais, a empresa tem autorização, né, pelo embasamento legal, pela base legal utilizada do cumprimento de obrigação legal, que ela precisa armazenar, sim, esses dados, né, mesmo o titular do dado não concordando, não consentindo, mas ela tem essa autorização legal, e aí depois que passa esse prazo mínimo necessário que ela precisa armazenar esses dados, que também entra, né, as boas práticas, que nós já falamos aqui também, você viu que sempre volta, né, é um ciclo contínuo, né? Então, e depois que passa esse tempo de retenção necessário, a empresa exclui esses dados de forma correta. Também existem formas de descarte de dados pessoais de forma correta, de papéis físicos serem picotados, né? E afins, assim, modo que você exclua, descarte esses dados com segurança e não tenha consequências depois, né? Não, legal. Aí você falou, citou da questão dessa base legal, que é a exigência legal, né? Realmente vai se aplicar em várias outras situações, né? Daí o que eu acho importante é justamente o pessoal entender que esse processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, por mais que ele seja essencial, por mais que seja uma lei, né? Você tem que estar aderente, você tem que respeitar. Não é um negócio, né, opcional, né? Não é um negócio, uma boa prática de mercado, um framework, um guia de recomendável. Não, é uma lei, né? Então o pessoal às vezes confunde, né? O pessoal confunde como se fosse, sei lá, um ITIL, um COBIT, uma certificação ISO, que é algo que é opcional, né? Para você mostrar que a sua empresa é organizada, que a sua empresa tem controles, que a sua empresa tem governança. Não é o caso, né? É uma lei. Então, assim, na teoria, todas as empresas têm que seguir, né? Na teoria quanto na prática. Infelizmente, pode ser algumas empresas que não estão dando devida importância para o assunto e simplesmente ignore, mas não é uma recomendação, é uma lei, então na teoria todos vocês têm que seguir. Mas ao mesmo tempo, que eu acho que é importante, que o pessoal às vezes fica muito na perspectiva negativa da coisa, pensando que, então vou ter que parar de coletar os dados dos meus clientes. Nossa, então a minha base, né, você exemplificou aí, eu achei bem legal, a base de contatos do marketing, né, que isso vale ouro para muita empresa. Você falar pro pessoal de algumas empresas aí, ou pro marketing de algumas empresas, que você vai ter que, às vezes, excluir essas informações, o pessoal fica doido, né? Então, e Verdade. não é bem assim também, né? Então, a ideia do processo de adequação, por isso que é importante fazer um processo de adequação bem feito, entender, por isso que, né, o mapeamento é extremamente necessário, entender cada um desses processos, entender a finalidade, e aí a gente, né, aí vem, né, empresas especializadas para te dar o apoio de consultoria, para tentar adequar esses processos, para nunca você realmente perder aquelas informações ou separar simplesmente de fazer Operar, né? operar parar de realizar aqueles determinados processos, sendo que muitas vezes esses processos são essenciais para o negócio, né? Essenciais para você conseguir atingir os resultados da sua empresa, para conseguir fazer suas vendas, para conseguir ter faturamento, para ter lucro. Então, assim, a ideia é adequar esses processos para que você mantenha esses processos funcionais, ao mesmo tempo aderente aos requisitos da lei. É entrar no meio termo disso. E quanto maior, né, conhecimento você ter da lei para conseguir adaptar os seus processos sem ter que impactá-los diretamente, de você parar de fazer e gerar um prejuízo para o seu negócio, quanto mais conhecimento sobre os conceitos da lei e para você conseguir fazer essas adequações da forma
na melhor forma, né, menos impacto isso vai trazer direto para o seu negócio. Então, assim, o objetivo do processo de adequação é justamente esse, né? Não é simplesmente, para de coletar todos os dados. Não, não faz sentido, né? Isso realmente, né, às vezes nem compensaria, né? Seria melhor assumir o risco do que assumir esse prejuízo direto. A ideia é justamente entrar nesse meio termo e fazer uma análise, por isso que quanto mais, né, conhecimento você tiver do assunto, por mais, aí vem a nossa orientação, né, de ter uma empresa especializada que consiga te orientar nesse sentido para entender esses processos e conseguir adequá-los de acordo com a lei, mas sem trazer um impacto gigantesco que às vezes seja prejudicial para a empresa, né? Mas nesse sentido, Natasha, eu acho que a gente entra num ponto muito interessante que eu queria explorar com você, que é o seguinte: essa avaliação de qual base legal mais adequada, sem dúvida, né? Isso está na lei, né? Essas 10 bases legais estão descritas nas cláusulas da lei, mas esse entendimento do processo de negócio em si não está na lei, né? Isso é individual de cada organização. Então, assim, para você conseguir passar por esse processo de adequação, você acredita que só o conhecimento jurídico da lei é o suficiente? O que mais você acha que precisa para complementar, para realmente ajudar para uma empresa conseguir fazer essa adequação ir para frente e realmente trazer o resultado esperado? Exatamente isso. Assim, eu acho que esse é o ponto-chave, assim, né? Porque, por exemplo, só o jurídico eu não consigo adequar totalmente a uma empresa LGPD, né? Porque, por exemplo, a lei, ela é pequena, né? Se você ler ao pé da letra a lei, ela é pequena, ela tem 65 artigos. Então, assim, são 10 capítulos, ela é pequena, você pode ler. Só que, por exemplo, ela não fala ao pé da letra o que exatamente eu preciso fazer. Eu preciso ter um firewall, eu preciso ter XYZ ferramentas, ela não me diz. Ela fala que eu tenho que ter as melhores boas práticas do mercado, né? Ao pé da letra é essa. E agora, pensa numa advogada. Uma advogada como eu ainda tenho uma base, né, de entender uma linguagem mais técnica de segurança da informação. Mas quem não tem, só tem a parte de formação jurídica, né? São as melhores boas práticas do mercado, né? O que eu posso entender que de fato é... Até para especialista em segurança, que daí é minha área, é difícil interpretar isso, não é tão simples, né? Entendeu? É muito então, relativo isso daí. Imagina para um advogado que só tem formação jurídica pura, né? Então, assim, não dá, né? Então, assim, precisa desse conjunto, né, jurídico, né, segurança da informação e processos, né? Porque eu também não vou conseguir analisar esses gaps se eu não tiver uma organização desses processos internos também. Né? Justamente por isso que o mapeamento de dados também é uma das fases mais importantes dessa adequação LGPD. Então, assim, a pessoa que for adequar, ela precisa ter esses 3 conhecimentos, né? Jurídico, né? De tecnologia e de processo. Entendi. Não, sem dúvida. Legal. E assim, na questão de processo, eu imagino que é uma visão, né, geral de processos e da própria... da empresa em si, né? Dos gestores de cada departamento, que acho que ninguém vai ter melhor da visão dos processos da empresa do que o próprio gestor daquele determinado departamento. Então, que nem você exemplificou do recurso humano, gestor de recursos humanos, ele que vai saber como é que é feita a coleta dos dados quando recebe os currículos, ele que você vai saber que momento que eu coleto as informações quando eu faço uma contratação. O cara do comercial, do marketing, a mesma coisa, os leads que a gente recebe por e-mail, o cara liga aqui direto, qualquer pelas redes sociais, né? Cada um consegue... ninguém vai ser mais especialista do que o cara que executa ali no dia a dia, que é o gestor, que ele que definiu os processos, né? Aí vem até a perspectiva do porquê que a empresa é chamada como controlador, né? Porque ela que controla, né? Ela que decide como os dados vão ser mapeados, vão ser utilizados, vão ser tratados, e ninguém de fora vai ter uma visão melhor do que o cara que tá lá no dia a dia, né? Então, por isso que a participação de cada gestor, de cada departamento, eu acho que também é essencial nesse processo de adequação, né? Eu lembro que você falou que a lei ela deixa mais aberto, mas o que ela mais ou menos que linha que ela direciona? Exatamente assim, ao pé da letra, a legislação fala que a empresa precisa aplicar as melhores boas práticas do mercado. Hoje, as melhores práticas do mercado é a ISO 27000.